Chegamos hoje na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos estar trabalhando sobre o tema Quando a ciência se opõe à fé cristã. Nesse trimestre que estamos trabalhando com vocês sobre o falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Um texto escrito e comentado pela nossa querida irmã Verônica Araújo. É claro que hoje nós estamos trabalhando com vocês essa abordagem bíblica deste quarto trimestre e eu espero muito que o Senhor possa falar com você. Essa lição que cai no dia 10 de novembro. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. E a primeira base bíblica se localiza em Daniel, capítulo 12, versículo 4, parte B. A segunda base bíblica vai se localizar em Provérbios, capítulo 9, versículos 7 ao 12. Essa é a leitura bíblica. E também Daniel, capítulo 12, versículos 3 e 4. Então, que Deus em Cristo use você na palavra, ministrando essa lição para os teus alunos. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e envia essa aula para mais alguém ou compartilha nas tuas redes sociais. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no YouTube e pelo Spotify também. Toda quarta-feira encontro marcado da classe dos juvenis e que Deus ministre ao teu coração essa aula extraordinária para a glória do seu nome. Em uma época de grandes desafios e grandes mudanças, onde a tecnologia está presente, levanta-se então uma questão: como a fé cristã pode se destacar diante da ciência e o porquê a ciência se opõe à fé cristã? Em nosso tempo, é muito interessante também nós pararmos para pensar sobre esse assunto que é tão relevante e tão atual também. E a Verônica Araújo, a comentarista da lição, ela traz então essa abordagem bíblica para que possamos juntos trabalhar com os nossos alunos. Então, a partir dos princípios da nossa fé, a partir da nossa cosmovisão cristã, nós vamos tentar entender o porquê que a ciência se opõe à fé cristã e, ao mesmo tempo, tentar destacar princípios, fundamentos que vão dar então essa relevância para a fé cristã, para a defesa do evangelho, a partir do momento em que nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Quando nós observamos essas questões, em primeiro lugar, nós precisamos entender os propósitos da ciência em relação à fé e, ao mesmo tempo, entender também o propósito da fé. E é fundamental que você pegue um caderno e a caneta para poder anotar. E a primeira dica que eu quero destacar para você é entender o propósito da ciência. Qual é o propósito da ciência? A ciência busca entender o funcionamento do universo através da observação, da experimentação e, ao mesmo tempo, de teorias. A ciência está limitada ao estudo do mundo físico e visa entender as coisas como elas são. Já a fé cristã, ela é totalmente diferente. Ela procura agora se fundamentar na revelação de Deus e ela responde às perguntas existenciais de forma também espiritual. A fé cristã não se limita ao mundo material, ao mundo físico, mas ela se concentra no porquê de forma muito clara, demonstrando a ação de Deus a partir da sua criação. Essa é a diferença que você pode estar destacando. Um versículo que vai te ajudar já na introdução da tua aula se localiza então em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Então anota esse versículo, leia esse versículo com os teus alunos e sabe que princípio você pode retirar aqui? É que a fé e a ciência não precisam ser inimigas. Ao contrário, podem se completar de forma muito clara, respondendo perguntas diferentes sobre a criação e o propósito da vida. Já deu para entender que hoje nós vamos abordar essa questão junto com vocês. E você que está chegando por aqui, que está estudando com a gente esse trimestre, se você pode, deixa o teu comentário de onde você está assistindo e é claro que eu quero agradecer você que sempre está com a gente. Se você pode também, para entender junto com os teus alunos essa relação entre fé, ciência, fé e tecnologia. Ambas podem caminhar juntas para a glória de Deus. E eu já te levanto a pergunta: você também acredita que a fé e a ciência podem caminhar juntas para responder questões do nosso tempo?
Deixa o teu comentário aqui porque ele é relevante e pode edificar outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical também. Então, o primeiro ponto da lição vai trabalhar sobre a verdadeira ciência. Como primeiro ponto da lição, eu tenho um versículo bíblico que você pode estar lendo junto com os teus alunos. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Você vai demonstrar que Deus é a fonte da sabedoria e pode também correlacionar como Deus sendo a fonte de toda a ciência. Isso é bem interessante você trabalhar isso, tá? Porque a fonte da sabedoria anda junto aí. E é interessante você apresentar o primeiro subtópico que vai trabalhar sobre a palavra de Deus que confirma a verdadeira ciência. Como proposta da autora da lição, a nossa irmã Verônica Araújo, você vai perceber de forma muito clara que a verdadeira ciência está fundamentada a partir dos ensinos, dos argumentos que são fundamentados correlacionados com a nossa fé. A ciência do mundo, ela trabalha contrária à nossa fé. Ela trabalha contrária a essa relação que nós entendemos sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa maneira de crer e sobre a nossa maneira de pensar. Um texto que você pode estar lendo de forma muito clara está também em Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Antes de qualquer coisa, nós precisamos também entender nesse subtópico que para nós Deus existe. A ciência do mundo, ela vai trabalhar o seguinte, ela vai trabalhar a partir da premissa que Deus não existe, então não há uma relação com a espiritualidade. Só que estudos modernos do nosso tempo, inclusive estão sendo produzidos de forma acadêmica, que há uma relação muito interessante sobre a ciência e a espiritualidade. A espiritualidade traz respostas através da fé que a ciência não pode responder. E essa fé demonstra algo bem interessante porque ela está fundamentada em Deus. Nós precisamos entender, à luz da palavra de forma muito clara, que o conhecimento geral de todas as coisas, que é a busca da ciência, nos ajuda. Isso pode andar aqui de forma correlacional. Mas a fé, então, nos aproxima de Deus, a buscarmos, então, o conhecimento de forma integral. Tem um texto que você pode estar lendo. Se está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, Provérbios 9 e 10, vai te ajudar muito porque é uma anotação da própria autora da lição. Nós entendemos que a fé agora traz uma interpretação para o mundo espiritual. Observe o texto de Daniel 1,17. A ciência do tempo de Nabucodonosor não poderia responder o que o rei estava querendo entender sobre o seu sonho. Mas Daniel, de forma espiritual, depois da oração, compreendeu a partir da revelação da fé em Cristo, de forma muito pessoal no Antigo Testamento, pela revelação do próprio Senhor, o entendimento de todas as coisas. Então, pela palavra, nós entendemos o benefício de caminhar junto com a ciência e a fé de forma muito especial, entendendo que as duas podem ter essa relação. Avançando, vamos então observar junto com vocês essa abordagem. E aqui eu já te faço uma pergunta. Você também acredita de forma muito especial que a ciência e a fé podem andar juntas e podem ajudar o cristão a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa que tem um entendimento sobre as coisas, a ser uma pessoa que pode se tornar um cidadão, uma cidadã de bem na nossa sociedade? Deixa o teu comentário aqui porque ele é relevante. O segundo subtópico aborda agora sobre os benefícios da ciência. No segundo subtópico, a Verônica Araújo, então, aborda agora os benefícios da ciência. Quando a gente para entender sobre os avanços da ciência sendo produzidos a partir da inteligência humana, nós vemos, então, esses recursos sendo utilizados para o bem da sociedade. Olhando para o nosso tempo, nós passamos por um momento de pandemia. E nós entendemos que o avanço da ciência trouxe, então, uma contribuição para, então, amenizar o processo da pandemia. Observe como o avanço da ciência traz benefícios e contribuições para as pessoas. No entanto, existem conflitos entre a ciência e a fé. E aqui nós vamos observar que, à primeira vista, à luz das Escrituras, a própria palavra sempre orienta a utilizarmos tanto a ciência como a fé de forma muito especial, de forma unida, para entendermos a criação de todo o universo. Existem teorias que vão trabalhar exatamente essa visão.
olhando para a ciência e compreendendo a partir da fé. Essa visão entra então de forma muito clara a partir de uma leitura. Por exemplo, eu vou citar para você o exemplo da teoria sobre a origem do universo e a origem da vida. A Bíblia fala que tudo existiu a partir da palavra de Deus. Já a ciência vai dizer que tudo existiu a partir de uma grande explosão chamada Big Bang. Existe uma corrente teológica que trabalha exatamente essa visão, unindo as duas, dizendo que o haja de Deus, a palavra de Deus, quando Deus disse haja, tudo se fez. Ali aconteceu então uma grande explosão, dando início a todas as coisas. Então, para nós, na fé cristã, o Big Bang é, na realidade, o haja de Deus. E nessa cosmovisão, entendemos que isso pode caminhar junto a partir dessa leitura que entendemos. Não concordamos com a visão da teoria da evolução, não é isso. Mas estamos trabalhando com vocês uma visão para entender a Bíblia de forma muito clara e entender que tudo Deus fez conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aí, você também acredita que o haja de Deus é poderoso a tal ponto de dar origem para todo o universo? Deixa teu comentário aqui ou um like e que Deus abençoe você. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos observar sobre a seguinte perspectiva: a ciência que se opõe à fé cristã. No segundo ponto da lição, também é relevante você fazer a leitura de um versículo bíblico. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Tudo que está na Bíblia também serve para o nosso ensino. Isso também é uma leitura de ciência. E o primeiro subtópico aborda agora uma teoria contrária à fé cristã, que é o ateísmo. E a gente vai analisar com você. A Verônica Araújo aborda na própria lição que depois de entendermos o exemplo da boa ciência que anda caminhando junto com a própria teologia que nós defendemos a partir da nossa fé, ela destaca que existe a má ciência, uma ciência ateísta, uma ciência que nega a existência de Deus, que entra em conflito com a nossa fé. Por isso que há essa briga entre fé e ciência. É claro que nós precisamos compreender e respeitar o limite da fé e da ciência e da fé. Mas lidar com esses temas de conflito, é interessante reconhecer que a ciência e a fé respondem perguntas diferentes, mas também de forma natural. Quando você observa a ciência ela não pode provar a existência de Deus, mas a fé, ela destaca a existência de Deus. Você vai perceber de forma muito clara que a própria fé, ela vai entender o significado da espiritualidade e a fé também vai trazer respostas que a ciência não tem. E um versículo de apoio para isso está em Deuteronômio 29 e 29. Você pode ler esse versículo. E aqui a gente precisa observar que o ateísmo, então, ele vai trabalhar em uma teoria da negação da existência de Deus, que ganha força nesse cenário mundial a partir do evento de Charles Darwin, que nega então a existência de Deus e passa agora a trabalhar uma correlação a partir da teoria do evolucionismo, que ganha força, hoje já perde força, mas que ganha força no século passado, que traz uma influência muito grande à própria visão educacional do nosso tempo. Mas quando nós observamos especialmente essa questão, apresentar as evidências racionais da nossa fé respondem em combate a essa visão do próprio ateísmo. Nós vamos entender que a fé cristã, ela possui fundamentos racionais, como, exemplo, a origem complexa do universo. A fé cristã responde isso para a gente. Ela existe para demonstrar que tudo foi feito pelo Criador. Já a ciência não consegue responder e a fé cristã está dizendo, aconteceu. A fé cristã também tem princípios como a moralidade humana. Ela destaca essa ideia da moralidade humana em demonstrar os valores universais. A fé cristã também tem outro princípio. Ela acredita e crê no evento da ressurreição. Nós cremos que Cristo ressuscitou, continua vivo. Isso está além dos limites naturais. E um versículo de apoio que vai dar fundamento para a nossa fé cristã se localiza em Salmos 19, versículo 1, que já responde aí exatamente combatendo a própria visão do ateísmo. E aí,
Você acha que a fé cristã ela tem fundamentos que podem trazer respostas para o nosso tempo também? Deixa teu comentário aqui e vamos avançar para o terceiro ponto, melhor dizendo, que trabalha agora sobre buscando o equilíbrio. No terceiro ponto da lição, tem um versículo que você pode estar lendo. Salmo 139, versículo 6, você vai ver aqui que a ciência ela é grandiosa. Mas é interessante você observar agora algumas ferramentas para você defender a sua fé nesse ponto de equilíbrio, nesse contexto científico e tecnológico também do nosso tempo. Você vai perceber a apologia cristã em defesa da fé. Como a fé também tem argumentos que vão trazer respostas que a ciência não tem. Esses argumentos são trabalhados a partir da teologia clássica. E que argumentos são esses? Eles vão se concentrar da seguinte maneira. Anote aí para você descrever em sala de aula. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. Ele começa a dizer que tudo que existe tem uma causa. E essa causa, por exemplo, como o universo, tem um início. E logo esse início precisa dessa causa. E essa causa é a causa divina, ou seja, a causa de Deus. Esse é o argumento cosmológico. O segundo argumento que você pode anotar para apresentar para os teus alunos é o argumento teleológico. O argumento teleológico, ele trabalha a visão da complexidade do universo e indica que todo o universo, sendo complexo, revela que tem um criador inteligente por detrás de tudo isso. E a fé responde que esse criador é o próprio Deus. O terceiro argumento que você vai perceber é o argumento moral. Observe, as leis morais universais apontam para um legislador supremo, ou seja, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Você tem uma passagem que vai te ajudar. Leia o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui você vai perceber exatamente que reconhecer que tudo que existe, nem tudo pode ser explicado, tanto pela ciência como também pela própria fé cristã. Mas entender que nós temos uma ciência limitada e entender de forma muito clara que o Senhor é grande, Ele é muito digno de ser louvado e Ele é todo-poderoso. Salmo 145, versículo 3. Nós precisamos, então, a partir da fé, testemunhar a nossa transformação pessoal. Isso é algo científico, isso é algo tecnológico, isso é algo que vai a partir da nossa espiritualidade também. A nossa transformação pessoal em Cristo é uma ação do ato de Deus. Você tem o texto de Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2 também. E de que forma você pode, então, trabalhar isso? Você pode entender e observar que a criação evidencia a existência de Deus. Um versículo que vai te ajudar é Romanos 1:20. Você pode também destacar para os teus alunos exatamente em ser paciente nas conversas com alguém que é ateu, alguém que não acredita na existência de Deus, e observar o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E confiar na sabedoria de Deus. Essa é a nossa proposta a partir da leitura de Isaías, capítulo 55, versículo 8, e eu espero muito que essa aula possa ter edificado você e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da sua igreja. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero destacar o texto do meu amigo pastor Clayton Pomerene, Teologia da Experiência. Aqui você vai ver um trabalho científico sendo escrito pelo nosso companheiro, pastor Clayton, doutor em teologia, um material de excelência da editora CPAD que vai te trazer uma compreensão sobre a nossa fé cristã. Indico para você também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini, pode ajudar muito a ter uma compreensão teológica sobre esse assunto. Indico o texto, o trabalho do ensinador cristão, que vai te ajudar a entender sobre esses assuntos nesse trimestre, e a revista Obreiro, aprovado da editora CPAD, da Doutrina do Perdão, que pode te ajudar a ter uma compreensão muito legal para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. A próxima lição aqui nós vamos trabalhar junto com vocês a lição 7, onde nós vamos entender de forma aprofundada o evolucionismo e o criacionismo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.